Queridos irmãos e irmãs, amigos da Associação Assistencial Mestre de Amor, muita paz, rogamos ao Mestre Jesus, o grande médico de almas, que nos ampare, que nos abençoe a todos nesses momentos de reflexão. Conta o Espírito Emmanuel em sua obra Há 2000 anos, que o senador Públio Lentulus seguia para a Judéia, acompanhado por sua esposa Lívia e por seus filhos Marcos e Flávio. E no caminho da Judéia, que na época era território dominado pelo grande Império Romano, a carruagem que se deslocava, rodeada por uma guarda pessoal do senador Públio Lentulus, viu ser atirada uma pedra na sua direção, e essa pedra acabou por atingir o rosto de Lívia, a bela esposa do senador romano. O senador, enfurecido, determinou que parassem a carruagem e ordenou aos guardas que faziam a escolta que buscassem o responsável por aquela pedra. Tratava-se de um jovem, um adolescente, que, revoltado pela dominação romana, havia lançado aquela pedra em direção à carruagem que transportava a autoridade de Roma. O jovem foi capturado pelos guardas e trazido à presença do senador Públio Lentulus. O senador, num julgamento sumário, determinou que o jovem fosse mandado para as galés na condição de escravo e que assim permanecesse como uma pena perpétua para o resto da vida daquele rapaz. E assim, a guarda cumpriu com seu dever e levou o jovem para as galés. O pai do rapaz, um judeu chamado André de Górias, foi até a presença do senador para pedir de clemência, para pedir que ele perdoasse aquela atitude impensada, imprudente de um moço, de um rapaz, um jovem. Porque afinal de contas nós sabemos que os jovens agem muitas vezes por impulso, querendo resolver questões que nem sempre eles próprios compreendem. E aquela situação de dominação incomodava certamente muitos dos jovens da Judéia. Consequentemente, o filho de André de Górias agiu por um impulso guiado por uma ideologia política que fez com que ele tivesse uma atitude infeliz naquele momento. E André de Górias, então, justificando a atitude do filho como uma atitude de um adolescente, pede a Públio Lentulus que perdoe o rapaz, que ele restitua o filho, ao que Públio Lentulus responde que não. André de Górias se humilha, implora, se coloca como um pai desesperado, mas o senador romano não aceita a justificativa daquele pai e não retrocede, não retroage com a sua decisão de punir o moço. André de Górias retira-se, sentindo-se humilhado, mas também com uma revolta muito grande no seu coração. Ele guarda dentro de si
um ódio. Ódio que já tinha pelos dominadores romanos, porque o processo imperialista de Roma incomodava aos cidadãos da Judéia. Então já havia um sentimento contrário ao dominador romano. E André de Góes, frente ao senador, e sentindo o peso do poder do senador, naturalmente potencializou esse ódio. Retira-se humilhado, mas retira-se odiando. Passa-se o tempo. Públio Lentulus mantém-se com sua família confortavelmente numa residência na Judéia, até que um dia bate à porta da sua casa uma mulher pedindo a oportunidade de um emprego. Esta mulher vem para atender das crianças, dos filhos de Públio Lentulus. E Lívia então aceita. A mulher trabalha na casa. A mulher começa a trabalhar ali. Até que, certo dia, o menino Marcos, que era o filho varão do senador romano, desaparece. E a criada também não é mais vista. Houve o rapto do menino. Aquele menino, filho do senador romano, do poderoso senador, foi raptado. E quem havia articulado esse rapto? Quem havia plantado aquela serva naquela casa? Ninguém mais, ninguém menos do que André de Góes. Aquele pai torturado pela escravização do filho, que naquele momento, movido pelo ódio e desejo de vingança, ordenava o rapto do filho, ainda criança, do senador. Essa circunstância leva a todo um sofrimento muito profundo, principalmente por parte do coração materno de Lívia. E a relação do casal se estremece, porque mesmo com todo o poder que Públio tinha, ele não consegue recuperar aquele filho perdido. E isso vai desgastando a situação, leva a Lívia a um processo que nós hoje chamaríamos de depressão profunda. Lívia se deprime. O senador também, embora revoltado, vai sentir no seu coração de pai o sofrimento pela perda do filho. E esse pai e essa mãe não veem mais o filho. Vão se passar anos, muitos anos. Lívia morre na arena do circo romano. E Públio, porque Lívia converte-se ao cristianismo, é por isso que ela morre na arena. E Públio, por sua vez, perde tudo aquilo que era mais importante para ele. E no final da sua vida, já um ancião, ele é capturado pelas forças judias de André de Góes. E André de Góes então chama um rapaz para com uma lâmina cegá-lo. E esse rapaz era ninguém menos do que o próprio filho de Públio. Então, meus amigos, vejam como uma atitude pode levar a se ter um adversário, um inimigo feroz. E esse inimigo feroz pode fazer um estrago muito grande na vida das pessoas.
Por isso, Jesus recomenda a reconciliação com os adversários enquanto há tempo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 5, que trata da reconciliação com os adversários, o texto de Mateus nos traz a seguinte recomendação: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. A lição do Evangelho pode ser compreendida nas mais diversas aplicações da nossa vida. No caso em tela, naquele que apresentamos, já no início do texto de Mateus, nos traz a recomendação do reconciliarmos, a recomendação do perdão, a recomendação de que não guardemos o ódio, o rancor, a raiva ou qualquer outro mau sentimento para com aqueles nossos irmãos do caminho. Então, quando Mateus afirma, baseado nas prédicas de Jesus, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário quando estáis com ele a caminho, ele está nos dando a recomendação de que é necessário que tomemos uma atitude, mesmo que essa atitude vá contra o nosso orgulho. Porque é preciso reconciliar-se. Mas alguns perguntarão, mas por quê? Por que é tão necessário a reconciliação? Porque nós podemos criar uma inimizade em vida, como o caso de André de Góes. Mas o Espiritismo nos alerta para questões ainda mais graves. Porque a morte, como a doutrina espírita nos ensina, ela não nos livra dos nossos inimigos. Então, mesmo depois da morte, nós podemos ter que ajustar as contas com aqueles a quem prejudicamos. E os espíritos vingativos acabam por perseguir muitas vezes com seu ódio, no além-tudo, mesmo no além-tudo, aqueles contra quem guardam rancor. Então, a recomendação do Cristo, ela vem nos trazer uma luz, um esclarecimento de que não devemos, em hipótese alguma, deixar para amanhã o processo de reconciliação. No caso de André de Góes, vejam, ainda estava encarnado. E arranjou uma forma de prejudicar aquele que havia definido os sentimentos. Agora imaginemos os espíritos desencarnados e que partem do planeta, que deixam a Terra, odiando. Esses espíritos vão proceder a grandes vinganças. Nós vamos encontrar também essas recomendações no item 6 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos alerta sobre a possibilidade de vingança por parte dos espíritos quando levam o ódio para o além-tudo. O livro O Céu e o Inferno, um dos 5 livros da codificação espírita, ele nos traz, no seu capítulo 7, na primeira parte, o Código Penal da Vida Futura. O Código Penal do além-tudo, do outro lado da vida. Porque primeiro nós precisamos recordar aqui que todos nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais,
A vida não se acaba no portão do cemitério, para dentro do portão do cemitério. A vida não se acaba quando o corpo desce a sepultura. A vida prossegue. E no além-túmulo, mesmo o espírito estando no além-túmulo, assim os códigos de leis da vida. Da vida terrena, nós temos os códigos de leis estabelecidos pelos homens. Mas nós temos um código de leis, que é o código das leis divinas. E nesse código de leis há também um código penal, que é o código penal da vida futura. Que Kardec transcreve, como já falamos aqui, na obra O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 7. E o artigo 9 do Código Penal da Vida Futura diz o seguinte: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Deverá ser paga. Se o não for em uma existência, se-lo-á na seguinte ou nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar. Então, meus irmãos, a reencarnação nos coloca na situação de termos que acertar os nossos débitos do passado. E por isso voltamos à recomendação trazida por Mateus do reconciliai-vos com os vossos inimigos. Esse mesmo código, no seu artigo seguinte, no 10º, ele vai dizer que o espírito sofre, quer no mundo corporal, ou seja, na terra, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições, as misérias, vicissitudes padecidas na vida corpórea, são oriundas em sua origem das nossas imperfeições. Então, tudo aquilo que nós passamos quando estamos sofrendo numa determinada encarnação é uma consequência direta daquilo que deixamos para trás no nosso passado e dos erros que cometemos. Então, a necessidade do perdão, a necessidade da reconciliação é, sem dúvida, para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio bem. Ela vai trazer para nós a condição de sofrermos menos ou de não sofrermos. Ou de não sofrermos. E nós normalmente sofremos porque somos imprudentes, porque não refletimos, porque não pensamos nas recomendações que nos foram dadas há 2000 anos atrás. Porque Jesus nos trouxe tanto ensinamento e que nós ou não assimilamos ou não quisemos internalizar por questão de orgulho, por questão de preconceito ou de vaidade ou de qualquer outra imperfeição moral nossa. E não assimilamos essas orientações e sofremos em função disso. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 10, nós encontramos a seguinte recomendação: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Então percebam aqui que a recomendação de Jesus é para que amemos uns aos outros, para que sejamos solidários com as pessoas, fraternos com as pessoas, para que busquemos cultivar esse amor ao nosso derredor. E essa recomendação, se tivesse sido seguida por Publio Lentulus, na história que narramos de André de Borges, certamente
não teria gerado todo o sofrimento pelo qual passou o senador romano. Mas ele não teve a capacidade de amar ao seu irmão, porque André de Gordes era seu irmão, e que por uma questão até de preconceito e de achar que eles eram superiores aos judeus, né? O seu orgulho não lhe permitiu que perdoasse. E aí ele arcou com toda aquela situação que nós citamos aqui. Então a recomendação de Jesus, né, quando fala para amarmos mesmo aqueles que são indiferentes ou que nos odeiam ou que nos desprezam, né, é exatamente para que não carreguemos uma cruz de penas e de sofrimento para frente, como foi o caso de Pilatos. Porque veja, a esposa dele se deprimiu, o casamento dele se desestruturou, o filho amado ele perdeu. Então, tudo isso podia ter sido evitado se ele seguisse essas recomendações de Jesus. Se ele atendesse o que ele fala naquele momento. Né? Então, o Evangelho ele vem nos trazer esse guia seguro, e vem nos orientar a buscarmos sempre, né, o perdão, a indulgência para com aqueles que nos ofendem, nos caluniam, nos perseguem, etc. Também no Evangelho, ainda no capítulo 12, mas daí no item 5, há a seguinte recomendação. Ainda outros motivos tem o Espírito para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Aqui nós temos um outro aspecto importante para avaliar quando se trata da necessidade do perdão para com essas pessoas que nos fazem algum mal. Quando ele diz assim, outros motivos tem o Espírito para ser indulgente com os seus inimigos, né? Ele acrescenta que sabe ele, o Espírito, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Ora, o que o Evangelho nos traz aqui nesse item? Ele está nos dizendo o seguinte, que todos nós, seres humanos, nos encontramos em processo evolutivo constante. E nesse processo evolutivo constante, nós vamos nos transformando, nos modificando, intelectualmente e moralmente. A evolução normalmente se dá primeiro intelectualmente para depois vir a evolução moral. A evolução moral é mais difícil de se conquistar, mas é uma necessidade humana buscar esse aprimoramento. E por isso, como nós estamos constantemente na busca desse aprimoramento, é que o Evangelho nos alerta que a maldade não é um estado permanente, porque o homem está em processo de evolução, de transformação. Então, mesmo aquela pessoa que nós consideremos como o maior criminoso, ele não vai ser um criminoso para o resto da eternidade. Vai ter um momento em que ele vai se transformar, em que ele vai se modificar, em que ele vai passar por uma transformação. Pode demorar? Pode. Mas um dia acontece. Nós estamos num processo em que tudo para nós é transitório. Tudo para nós é transitório. É temporário. Então o nosso estado de hoje não vai ser o mesmo amanhã, daqui a 10 anos, 50 anos, 100 anos. Porque nós estamos em processo. E mesmo o maior criminoso se encontra envolvido nesse processo. Né? Agora, o grande problema de nós que nos encontramos encarnados no planeta Terra é que nós ainda cultivamos o orgulho. E cultivando o orgulho, por vezes, nós odiamos outras pessoas. E em
vezes por motivos banais. E se pararmos para refletir, vamos ver que não há uma razão para isso. Na questão 292 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos: alimentam ódio entre si os espíritos? E os espíritos responderam o seguinte a Kardec: só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Então vejam, o ódio é um estado de inferioridade da criatura. É um estado de primitivismo, ou de uma condição ainda em que o orgulho está muito forte na pessoa. Não houve ainda, não se venceu ainda, não se lapidou a chaga do orgulho. Então, é importante que nós busquemos vencer o orgulho como forma de conseguir perdoar, como forma de não cultivar o ódio. Porque esse ódio, quando instalado na pessoa, ele pode levar a consequências muito graves. E um dos maiores exemplos dessas graves consequências são os processos obsessivos. Os processos obsessivos que de repente chegam à casa espírita para serem atendidos. Processos que muitas vezes tornam-se graves, mas porque lá atrás alguém não perdoou. Porque lá atrás alguém agiu como o Lêmpuros fez com André de Góes. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, do item 81, Kardec nos informa que quase sempre a obsessão exprime a vingança do espírito. A vingança. A vingança que o espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedentes existências. Então, quando nós nos deparamos com situações de obsessões, nós estamos vendo ali o obsessor que parece ser o algoz, na verdade é a vítima do passado. É aquele que sofreu no passado e que naquele momento está realizando a sua vingança. Então nós poderíamos perfeitamente evitar essa situação se nós seguíssemos aquela recomendação do amar o nosso próximo, do nos reconciliarmos com o nosso inimigo enquanto estamos a caminho. O Espírito Joana de Ângeles, a mentora do médium Divaldo Pereira Franco, nos fala, na obra Atitudes Renovadas, no capítulo 24, que o ódio é o perverso genitor da vingança que tantos males proporciona à sociedade. Então, o que move uma vingança, o que move um processo de vingança, não é nada mais, nada menos que o ódio. O ódio é que faz com que a pessoa se atire a atitudes que muitas vezes são selvagens. E o ódio tem início na raiva, aí isso mistura-se com outras emoções perturbadoras que acabam provocando grandes tormentos aos seres humanos. E quando nós nos deparamos com jornais e vemos os feminicídios, as mortes violentas, as manchetes dos jornais trazendo todos os dias que o marido, o ex-marido matou a mulher. Todas essas situações que parecem uma loucura, a raiz de tudo isso é esse desamor, é esse ódio, é esse desejo de vingança, porque alguém não quis perdoar. Porque alguém não compreendeu que aquela pessoa que ali está é um ser humano. Que aquele a quem ele não perdoou também tem direito de errar, porque é um espírito em processo de evolução. E nós nos esquecemos que somos
seres humanos. Nós não nos damos conta de que nos encontramos aqui temporariamente e que somos frágeis, que somos imperfeitos e que essa vida é muito passageira, muito breve. Então, todo dia é uma oportunidade para que nós possamos escrever uma bela página no livro da nossa vida. Mas às vezes escrevemos essas páginas com sangue. Quando odiamos. O Espírito Joana de Ângeles nos diz também que o ódio é vírus moral que infecta as pessoas inadvertidas e as domina, tornando-as fatores de destruição onde se encontram. Então, quando o ódio se instala, há o sofrimento. Né? O ódio instalado nos sentimentos humanos faz surgir aquele desejo da vingança e faz com que pessoas sofram. Né? E aquele que causou um sofrimento, então, ou aquele que odeia, quer que sofra mais ainda. Né? E o ódio, normalmente, ele não quer, né, permitir que aquele que causou a ofensa busque a reparação. Porque ele vira, como o Joana de Ângeles coloca, é como um vírus. Né? E esse vírus provoca um distúrbio na pessoa que está odiando. Porque o vingador deseja fazer seu ofensor sofrer até a exaustão, sofrer tormentos horríveis até a exaustão. Né? Então, é preciso nós pensarmos em buscar a reconciliação o mais rápido possível. Né? E não deixarmos que o tempo passe e as coisas se tornem cada vez mais difíceis. Quem alimenta o ódio contra os inimigos e procura pagar-lhes com o mal, inflige a si mesmo com essa atitude danos sempre maiores do que lhes pode causar. Então a pessoa que acha que a vingança vai lhe fazer um bem, pelo contrário, ela se torna prisioneira dessa própria vingança. Ela não consegue, ela fica presa aqui. As pessoas que odeiam não conseguem se libertar. Quem odeia não se liberta. E qual é o antídoto contra o ódio? Tem alguma coisa, algum remédio que eu possa usar para não odiar? E para buscar daí a reconciliação do meu aniversário? E aí Joana de Ângeles, em Atitudes Renovadas, vem nos dizer: o amor feito de compaixão e de amizade, que constitui recurso terapêutico legítimo para restituir o equilíbrio e a saúde mental. Então a receita é essa. Né? Tem maneira, né? Eu tenho um antídoto, um remédio que combate o ódio? Tem. Né? O amor, a compaixão, a amizade. São essas as pílulas que fazem com que a gente se liberte desse mal. Né? Quando um mal nos acontece, existe como evitar o cultivo do ódio? Então, nós vamos aqui ver algumas orientações que nos são trazidas para que a gente possa, quando ocorrer o mal, né, evitar odiar. Primeiro, pensar de maneira lúcida e tentar descobrir o benefício que se pode ter com a superação desse mal. Esse é o primeiro passo. Pensar de maneira lúcida, equilibrada. Né? Evitar permanecer ruminando o ato em glória. Então vejam, quando nós ficamos batendo naquela mesma tecla, batendo naquilo, nós vamos alimentando. Então é preciso parar. Não ficar ruminando aquilo.
eliminar todas as ocorrências infelizes que nos envenenem o ser. Não ficar pensando nisso. Exercitar a compaixão. É difícil? É difícil, porque o orgulho é muito forte em nós. Mas é possível. Tudo nós conseguimos através do exercício. Quando nós queremos acertar alguma coisa, nós precisamos exercitar. E a nossa vida nos exige uma série de exercícios. Então, para não odiar também é preciso exercitar a compaixão. Não sintonizar na mesma onda mental de malquerença daquele que nos prejudica. Não entrar na faixa, não entrar naquela sintonia. Procurarmos nos manter numa outra sintonia, numa outra vibração. O Espírito Joana de Ângeles nos ensina que o ser humano será resgatado pelo amor. Em face disso, o ódio cederá lugar ao perdão e a compaixão ampliando os horizontes da fraternidade entre todos os seres. Então, o nosso caminho é o caminho do progresso. Esse caminho do progresso, ele faz com que nós necessitemos de nos melhorarmos. Então, esses exercícios recomendados por Joana de Ângeles são eles que vão nos impulsionar para nos alavancarmos, para melhorarmos. Nós vamos conseguir melhorar na medida em que fizermos esse exercício. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon nos traz a seguinte recomendação. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Voltando à história de André de Góes, a partir de tudo isso que falamos aqui, André de Góes teve, quando esteve com Públio Lentulus, Públio teve a oportunidade do perdão, teve a oportunidade da reconciliação, teve a oportunidade de dar àquele pai desesperado o filho de volta. O orgulho não deixou. Qual foi a consequência disso? Toda uma existência de sofrimentos. Para ele, para a esposa dele, para os filhos, porque a irmã ficou sem o irmão foi raptado. Então, todos sofreram. Assim como André de Góes também sofreu e ficou também acorrentado a esse sofrimento, também não soube perdoar. E assim, a recomendação do perdão, a recomendação da reconciliação com os adversários é a recomendação que precisamos trazer para o nosso dia a dia. E nesses momentos de conflito social, em que as pessoas, por questões ideológicas, políticas, se degladiam, é preciso pensar no perdão. É preciso pensar na fraternidade. Por todos nós, queiramos ou não, somos irmãos. Somos irmãos em Cristo. Irmãos, todos filhos do mesmo Pai. E necessitamos progredir e progredir juntos, auxiliando aqueles que se encontram na retaguarda. Então, meus irmãos, na nossa reflexão de hoje, fica aqui o convite para todos nós de perdoarmos a quem nos ofende, para que possamos caminhar com mais leveza, com mais serenidade, com mais tranquilidade, em direção ao progresso espiritual. Muita paz a todos, que Jesus continue a nos amparar e a nos abençoar.